hoje o nosso tema que eu trouxe para vocês é sobre os 160 anos de O Céu e o Inferno. Então, que é o quarto livro da codificação espírita trazida por Allan Kardec. Então, o primeiro, nós sabemos, foi o Livro dos Espíritos, o segundo, o Livro dos Médiuns, o terceiro, o Evangelho, segundo o Espiritismo, e o quarto é o livro O Céu e o Inferno. Então, ele foi lançado em 1865, né? Bom, esse livro ele tem um subtítulo, né? É a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Ficou um pouco... E ele faz... qual o conteúdo desse livro, né? Do que se trata esse livro aqui que eu trouxe até ele aqui para vocês darem uma olhada. Ele faz um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual. Ele trata das penalidades e recompensas futuras, ele fala sobre os anjos, sobre os demônios, sobre as penas, né, etc. Depois de todo esse material teórico, ele é seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Então, Kardec ele faz, no início, um exame comparado. Ele vai buscar as doutrinas religiosas e como elas traziam, como elas apresentavam a vida depois da morte, cada uma delas. Depois ele faz um ensaio filosófico importantíssimo, nos exortando a pensar, a fazer um raciocínio lógico, a usar o bom senso, diante de todo um arcabouço que ele já tinha construído com os 3 livros anteriores. E também fazendo a gente pensar, quer dizer, o povo daquela época, na própria ciência da época, porque era o século XIX, o século das luzes. Então, o mundo já tinha avançado muito, então era preciso parar para pensar, né? E depois ele traz testemunhos, e que eu acho incrível, porque aí ele embasa toda a parte teórica, ele traz os testemunhos dos espíritos. Então, aquele ser encarnado que desencarnou e depois vem contar o que ele encontrou, né, no outro lado, né, da vida. Então, essa é a capa do livro, quando ele foi lançado, em 1865, e eu achei muito interessante que ele traz essa referência do Ezequiel, do profeta, né? E o profeta Ezequiel diz assim: por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que eu não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Então, com essa citação que ele coloca ali na capa do livro, quando ele lança o livro, ele já diz que Deus é esse que vem. Não é aquele Deus antropomórfico, aquele Deus cruel, aquele Deus cheio dos defeitos humanos, não é? Aquele Deus vingativo. É aquele Deus trazido por Jesus, ele já tinha escrito o livro, né, do Evangelho. É aquele Deus, paizinho, né? O Pai de amor, de justiça, de caridade. Ele traz essa visão de Deus, não aquelas visões, né, de Deus tão distorcidas. Né? Bom, aí eu trouxe essa fotografia de Paris, na segunda metade do século XIX, né, quando o livro é lançado. E aí vocês podem imaginar, gente, quando o livro foi lançado, o livro é um tema eletrizante, imagina, naquela época, né? Vai falar de céu, de inferno, vai mexer num vespeiro, como a gente fala, né? E, claro, causou um grande impacto na sociedade francesa, um grande impacto.
Então, havia aqueles que diziam assim, oh, graças a Deus, chegou agora uma outra, vamos dizer assim, narrativa, chega daquele, né, daqueles conceitos medievais, graças a Deus que chegou agora alguém trazendo uma nova concepção, novos conceitos. Mas também aquela turma apegada àqueles dogmas, àqueles conhecimentos, aquela coisa toda da igreja, que consideraram o livro um herege, né? E consideraram que ele era perigosíssimo para a moral da sociedade da época. Então, tudo isso o livro traz, né? Mas acontece que estava se vivendo o século XIX, a metade do século XIX. O século XIX é o chamado... Aqui nós temos a Cidade da Luz, né? E o século XIX é considerado o século das luzes. Os historiadores dizem, né, que em 100 anos do século XIX, o mundo evoluiu como nunca tinha evoluído. Então, o próprio Emmanuel fala, né, no livro A Caminho da Luz, ele diz que foi o momento de chegar à verdade, que era o momento da chegada da Consolador prometido por Jesus, né? Da verdade espiritual e tal. Por quê? Gente, era um desenvolvimento imenso por exemplo, das comunicações, a estrada de ferro. Gente, a eletricidade, imagina o que era um mundo sem eletricidade, né? Era o telefone, a parte da medicina, as vacinas, né? A penicilina, que a gente não pode nem pensar o que seria, né? O que era antes. As artes, né? Ainda hoje a gente vai aos museus, vê aqueles pintores do século XIX que a gente ama, a música. O que acontecia é que havia já uma descrença muito grande, não é? Porque as pessoas que paravam para pensar, vendo tudo aquilo, né? Todo aquele mundo de informações, de sabedoria em várias áreas do conhecimento humano, as pessoas começaram a descrer de muita coisa, né? Então, há uma busca espiritual e, às vezes, aquele equívoco, por exemplo, surge o niilismo, que era o nada, não somos nada. O positivismo, o materialismo exacerbado. Então, Kardec, o Emmanuel, diz que competia-lhe reorganizar o edifício desmoronado da crença. Olha a missão que Jesus dá a Emmanuel, a Kardec. Competir e reorganizar o edifício desmoronado da crença, conduzindo a civilização às suas profundas bases religiosas. Então, esse era o grande objetivo da própria doutrina, porque havia um enfraquecimento muito grande da fé. Claro, porque com aquelas concepções antiquadas, que, na verdade, concepções que prejudicaram o desenvolvimento da própria humanidade, com ideias, com concepções muito medievais, assim, que amedrontavam as pessoas, que aprisionavam as pessoas, não é? Naquelas concepções do inferno, como caldeirões, a gente pode nem imaginar, né? E o pior é que ainda hoje, né, a gente tem isso. Quem trabalha em reuniões mediúnicas já assistiu o espírito chegando e perguntando, eu mesmo, a senhora pode me dizer, eu estou no purgatório? Para onde eu vou? Vou para o céu, para o inferno? Eu devo estar no purgatório, que se as pessoas ainda aguardando essas concepções antigas, né? Então, competia a ele trazer a nova concepção, os novos paradigmas, novos conhecimentos, fazendo o povo pensar. Esse livro, grande parte dele, é um livro filosófico, que coloca todo mundo para pensar, né? Ele já deu um arcabouço intelectual, espiritual nos livros anteriores, e a própria ciência da época falou, peraí, não é possível isso, né? Certas concepções muito antiquadas. Então, ele diz o objetivo,
do livro. Aí reunimos todos os elementos próprios para esclarecer o homem sobre o seu destino, como nos outros livros da doutrina, né? Aí nada introduzimos que seja produto de um sistema pré-concebido ou uma concepção pessoal, que não teria nenhuma autoridade. Tudo é deduzido da observação e da concordância dos fatos. Ele imprimia, né, uma metodologia científica, como foi desde lá do início do Livro dos Espíritos, e aí ele traz todas essas novas concepções. Então, nós sabemos que o Livro dos Espíritos, na verdade, ele é como se fosse a raiz, não é? Do Livro dos Espíritos, cada uma das partes do livro, ele vai dar o aprofundamento de cada uma dessas partes do livro, vai gerar um novo livro da codificação. Então, por exemplo, as questões 330 a 613 vão gerar o livro dos médiuns, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, que vem responder à pergunta por que sofro, foi gerado das questões 614 a 919. O Céu ou Inferno, das questões 920 a 1019, e a Gênese, que virá posteriormente, das questões de 1 a 329. Então, é muito interessante que o livro, cada uma das partes do livro vai dar um aprofundamento, gerando os novos livros da codificação. Bom, então, a primeira parte do livro, Kardec, como eu disse para vocês, ele faz um exame comparado, ele vai buscar as religiões, né, e vai dizendo que cada uma pensa sobre a vida depois da morte, né? Então, aqui eu até listei os temas: o porvir e o nada, o temor da morte, o céu, o inferno, o purgatório, isso tudo ele vai comentar. A doutrina das penas eternas, as penas futuras segundo o Espiritismo, os anjos, os demônios, a intervenção dos demônios nas modernas manifestações, da proibição de evocar os mortos. E aqui eu coloquei uma lembrança de que esse livro foi lançado aqui no Brasil em 1944, né? Tradutor o Manuel Quintão. Então, essa primeira parte, como eu disse para vocês, ela é também extremamente filosófica, né? É Kardec colocando, mas, gente, se é assim, por que será assado? Então, é uma coisa muito importante, porque ele vai nos induzir a pensar, a raciocinar, né? A ter um bom senso, né? E, ao mesmo tempo, ele vai nos levando às suas propostas, a proposta da doutrina, né? Quando ele fala do céu, quando ele fala do inferno, do purgatório, ele vem dizendo, olha, eu acho que então não é assim, é assado, né? Então ele vai levando a gente a construir novas concepções sobre esses temas tão espinhosos, né, de se falar. E na segunda parte, como eu disse para vocês, ele vai trazer os exemplos como é que se diz? Os testemunhos. Então, é o próprio espírito que vem contar o que aconteceu. A doutrina ela é toda assim. Ela não é só, como Kardec, não é só nada que surgiu da minha cabeça. Foram os espíritos, né, que trouxeram. E aqui são os espíritos que testemunham o que encontraram, como vivem do outro lado, né? E é muito interessante, porque o que ele fez? Ele recolheu vários testemunhos, né, várias mensagens dos espíritos contando, né, como era a vida, como viviam. E aí ele categorizou, ele dividiu assim, ele pegou as mensagens dos espíritos felizes, ele pegou a mensagem dos espíritos em condições medianas, e os sofredores, os criminosos, os arrependidos, os espíritos ainda em expiação, né? Ele foi buscando
e trazendo, no final do livro, a gente lê a história de vários espíritos, cada um num nível, né, evolutivo, onde é que eles estavam, o que tinha acontecido. Bom, então, o livro é o Céu e o Inferno, então vamos falar aqui um pouco do céu, né? Então, o que era o céu, né? Que nós pensávamos, ou melhor, a humanidade pensava. Estamos falando principalmente das religiões ocidentais, né? Cristãs. O que se pensava? Se pensava que era um local, né? Um local delimitado, geograficamente localizado, né? E aquele era o céu. Dependendo da nossa vida, das nossas ações boas, a gente ia para esse céu e de lá não saía, né? Era uma situação eterna, né? Mas, por tudo que Kardec traz, né, no Livro dos Espíritos, que a doutrina traz, se chega à conclusão que o céu está em nós. É um estado d'alma. Se o amor e o bem me dirigem, levarei o céu para onde eu for. Onde quer que se encontrem, os espíritos podem contemplar a majestade divina, porque Deus está em toda parte. Então, fica muito claro que não há lugares circunscritos e isolados geograficamente, pois os espíritos felizes, ou mesmo os infelizes, estão em todos os lugares do universo. Então, se eu sou uma pessoa que o bem sempre que me dirigiu, se eu tenho o amor no coração, então o que acontece? Eu, quando desencarno, vibratoriamente, né, eu tenho uma vibração dentro desse meu campo de pensamento, de ação, de sentimento, que vai, por sintonia, ser dirigido a locais espirituais onde vai vigir essa situação. Eu não sou naturalmente dirigido a estes locais. A gente vê isso, né, nos livros que a gente lê da codificação. Né? Mas o que seria o inferno? Né? Então, aqui o livro coloca o seguinte: as almas carregam consigo mesmas, os seus castigos ou recompensas, dependendo de suas ações e escolhas. O sofrimento é uma consequência natural das nossas imperfeições e do distanciamento da lei divina, e não um castigo imposto por uma entidade superior. E aí eu gostei desse complemento, que diz assim, ó: o conhecimento espírita diz que o inferno é também um estado d'alma. Nós temos até um testemunho aqui que é muito claro isso. É transitório, é efêmero, criado e fabricado pelo próprio homem. O que existe são esferas espirituais, da mesma maneira que aqueles ambientes, né, em que o espírito vai encontrar até seus familiares, vai viver naquele ambiente tranquilo, porque a sua ambiência vibracional permite isso. Eles se agregam, são locais que agregam consciências embotadas na ignorância, cristalizadas no ócio reprovável ou confundidas no eclipse temporário da razão. Da mesma maneira, o espírito extremamente comprometido, profundamente ligado à matéria, do mal, vamos dizer assim, já que a gente está falando desses extremos, né? Ele é levado também por uma questão de sintonia vibratória, também para locais onde essas mentes se agregam nessas situações complexas. E aí eu peguei esse trecho aqui, que é do livro Libertação, do André Luiz. Não está aqui
para a gente ver, mas aqui está escrito Libertação do André Luiz. Desesperadas ou insubmissas, elas criam zonas de tormentos reparadores. Semelhantes criaturas, no entanto, não se regeneram à força de palavras. Necessitam de amparo eficiente em que lhe modifique o tom vibratório, elevando-lhe o modo de sentir e pensar. Então, às vezes, são situações, às vezes, tão endurecidas desses espíritos que eles precisam, não adianta discurso, eles precisam de muitos atendimentos. E a gente já viu, né, no próprio livro Libertação, em outros livros da codificação, aqueles espíritos superiores que descem a lugares terríveis para ir aos poucos resgatando. Porque, gente, existe uma coisa chamada lei do progresso. Então, ninguém tem pena eterna. Ninguém fica no inferno para sempre. Existe a lei de evolução, nós evoluímos. Isso são leis divinas que não vão mudar. Então, por mais tempo que, às vezes, um espírito endurecido permaneça num determinado local, um dia ele vai levar um tranco. Vai. Um dia ele vai sair daquilo, porque não tem jeito. Todo o nosso caminho, nós somos criados por Deus e nós vamos lutando para Ele. Então, não tem essa coisa de ficar, olha, fez isso, vai para o inferno. E muitas pessoas, muitos de nós, durante séculos, somos criados assim, com pessoas que, para nos educar, nos amedrontava, né? Então, se fizer isso, você vai para o inferno, se fizer isso, você vai... É uma situação muito difícil ainda hoje, não pensem vocês. Tá? Ainda hoje. Outro dia eu assisti uma moça num desses podcasts da vida falando que ela foi criada assim, há 20 e poucos anos atrás. Era uma pessoa, a mãe, né, que achava isso e ficava... Você não tem mais jeito. Você, quando morrer, vai para o inferno. Ela já não tinha mais jeito. Gente, como é que né? A verdade é que ainda existe isso. Né? E o purgatório, né? Olha só o que nos coloca Kardec. É, pois, nas sucessivas encarnações que a alma se despoja das suas imperfeições, que se purga, em uma palavra, até que esteja bastante pura para deixar os mundos de expiação como a terra, onde os homens expiam o passado e o presente, em proveito do futuro. Quer dizer, o purgatório são as diversas encarnações em que nós vamos purgando. O que é purgar? É limpar, retirar coisa ruim da gente, não é? Que a gente vai purgando as nossas imperfeições, os nossos problemas. Aí o Emmanuel, no livro Renúncia, diz: são espíritos em tribulação por faltas, por faltas graves em vias de penitência regeneradora. Já que nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, somos nós que temos os nossos problemas que estamos aqui purgando. Então, nós vivemos em eterno purgatório, né? E estamos aprendendo e vamos chegar, como ele diz aqui, né? A gente vai chegar num momento em que esses mundos vão ficar para trás. Quantos mundos que a gente já deixou para trás, que a gente já avançou, não é? Então, pessoal, o que o livro traz assim, de importância, trouxe naquela época que, bam, né, causou aquele impacto, incomodou muita gente também? É que nós, quando desencarnamos, nós somos atraídos para locais realmente espirituais, né? Instâncias espirituais, que se coadunem com a nossa sintonia vibratória. Então, é como os espíritos dizem, nós colhemos o que plantamos, nem mais nem menos. Então, nós somos levados de acordo com os nossos pensamentos, com a nossa maneira de ser,
com as nossas ações, nós somos esse conjunto, não é? Que vai dar nossa identidade vibratória. Vai ser encaminhado, né, para aqueles locais que têm essa mesma sintonia. Da mesma maneira, aqueles que se comprazem no mal, que tem aquele problema todo ligado à matéria, apegado, ele vai ser atraído por locais mais próximos da Terra, porque se ele é apegado a isso tudo, né, vai viver aquilo que, por exemplo, a gente já tinha colocado, né? Às vezes, os espíritos se colocam, criam para si próprios, né, os seus tormentos, porque é isso, a gente vai plantar, aqui, ou melhor, vai colher aquilo que plantou, né? Agora, eu trouxe uma parte do livro que Kardec coloca, que para mim é assim, meio que um resumão mesmo de tudo, que é o Código Penal da Vida Futura. Então, ele diz assim: em virtude da lei do progresso, que dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, então, a lei do progresso, nós temos a lei do progresso a nosso favor. Então, eu sei que um dia eu vou adquirir o bem que me falta. Eu vou me despojar do que tenho de mal, conforme o esforço e vontade próprios. Temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Então, nós temos um futuro pela frente. Temos essa lei do progresso que nos impulsiona, não é? Temos a misericórdia divina, temos a justiça divina, que é, inclusive, o subtítulo desse livro. Por quê? E essa justiça divina é a reencarnação, que nos dá quantas chances a gente precisa para ir crescendo, dentro dessa lei do progresso, da evolução. Agora, às vezes, o nosso rebeldia, né? A gente permanece no erro, mas não, tem uma hora do tranco, gente. Uma hora que sai. Então, Deus não repudia nenhum de seus filhos. Antes recebe-os em seu seio, à medida que atingem a perfeição, deixando cada qual o mérito de suas obras. A perfeição relativa, que vocês sabem que a gente não chega à perfeição de Deus, que ninguém chega, né? Mas nós chegamos até a perfeição. Todos nós estamos fadados a isso, é lei. Então, por mais que a gente possa, até por nossos erros, sermos, depois da nossa morte, dirigidos a um local difícil, Deus ali vai estar. Os bons espíritos vão ali estar. Nós, de qualquer maneira, não vamos estar sozinhos. Vai ter sempre gente investindo. Para quem lê o livro Libertação vai saber disso. De uma mãe que volta para cuidar de um filho terrível, terrível. Quantas encarnações, o que ela faz para tirar ele daquela situação do mal? Para que ele comece a estruturar uma outra maneira de pensar. Sempre nós temos alguém para nos ajudar nesse ponto. Porque Deus não vai deixar a gente, né, sozinho, né? Não vai deixar, tá? Então, eu quero dizer o seguinte para vocês. Esse livro, Libertação, ele é um livro... Libertação não. O Céu e o Inferno. Esse livro, Libertação, vale a pena ler também. Mas o livro Céu e o Inferno é um livro libertador. Ele foi muito polêmico, ele é um livro que sofreu, mesmo aqui no mundo da doutrina, né, no movimento espírita, tal, sofreu críticas e tal, revisões, mas ele é um livro libertador que todos nós temos que ler. Ele é o menos lido dos livros da codificação. E a gente precisa ler,
porque a gente veio dessas concepções, né? Estou falando de uma maneira geral. E é preciso, às vezes, tem coisas dentro de nós ainda cristalizadas, que precisam ser desmanchadas, vamos dizer assim. E ele é um livro que está totalmente coadunado com as ideias da doutrina espírita e tal. E, como eu disse para vocês, sofreu polêmicas e tudo, mas ele é um livro libertador que precisa muito ser lido. E antes das palavras de Jesus, eu vou trazer para vocês algumas dessas testemunhas, né? Então, eu vou começar com o espírito feliz, a categoria dos espíritos felizes. Aí eu começo com a Condessa Paula. A Condessa Paula, ela era bela, jovem, rica, de estirpe ilustre, muito rica, vivia mesmo num mundo de ostentação, não ela. E aí, ela viveu para cuidar, para fazer o bem. Aqui diz assim, a sua beneficência era inesgotável, sem ostentação. Então, ela viveu assim, todos os sentidos, aquele dinheiro todo dedicado a cuidar do próximo. Então, ela desencarna, né? E aí alguém, na Sociedade de Paris, evoca Condessa Paula. E ela vem, e eu não vou ler tudo, porque isso daqui são histórias longas, assim, 3 ou 4 páginas de cada um desses espíritos. E ela diz assim, tens razão, amigo, em pensar que sou feliz. Então, ela disse que, mas que a gente não tinha noção do que era a felicidade onde ela estava, onde ela vivia. Porque, às vezes, a gente pensava que uma bela festa, muito dinheiro, as nossas concepções, ela diz, talvez vocês não consigam imaginar a beleza dos locais onde eu vivo, a felicidade que eu vivo. Então, ela diz assim, olha, que ela disse assim, olha, deixa eu ver onde é que está. Ela disse que são pessoas, que ela convive com pessoas do bem, com pessoas também felizes, amigos por toda parte, corações bondosos. Aqui é um ambiente de amor, de confiança, de sinceridade. Ela foi dirigida a este local, ela foi, né, pela sua maneira de ser, né? E aí ela diz também que a gente tome muito cuidado com a riqueza, com o dinheiro, porque ela disse, eu cheguei nesse ponto, mas eu tive muitas vidas que eu tive que lutar com muitas situações. E essa prova da riqueza foi a prova final que ela conseguiu vencer. Então, ela diz o quanto é perigoso, né? Essa questão do dinheiro, que a gente tome muito cuidado. Né? Uma outra história interessante, já diferente, né? É do François Riquier. François Riquier também foi um espírito que veio, aliás, ele consegue, ele queria muito se expressar, falar, e conseguem abrir espaço para ele, né? Lá na Sociedade de Paris. Vocês sabem que a Sociedade Espírita de Paris foi o primeiro centro espírita, né? Que logo depois do lançamento da doutrina, então, se cria a Sociedade Espírita de Paris para essas reuniões, e é considerado o primeiro centro espírita. Né? E aí ele chega, e aí as pessoas falam assim, o que o senhor pretende de nós? O que o senhor quer de nós? Né? Ele diz assim, eu quero dinheiro do que muita gente se apostou do dinheiro dele. Né? Vender as minhas fazendas, minhas casas, e eu quero que se faça justiça, eu quero isso tudo de volta. Aí os médios dizem assim para ele, mas vós estás morto, meu caro senhor, e não tendes mais necessidade alguma de dinheiro.
O que o senhor quer? Não, eu não poderei viver na pobreza. Eu preciso do meu dinheiro e eu quero que vocês tomem providências para conseguir. Aí alguém fala assim, mas olha, posso perguntar para o senhor? O senhor é feliz? O senhor sofre? Você nem imagina o quanto eu sofro. São as piores torturas e as da mais cruel enfermidade. Pois a minha alma não se conforma, eu não me conformo com a minha de não estar com a minha fortuna. Aí o pessoal diz assim, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos orar pelo Senhor. Ele, tá bom. Então reza para eu esquecer da minha fortuna, porque é o único jeito de eu me arrepender. E aí ele dá, obrigado, depois dá o endereço dele, ele dá Rue de la Charité, número 14, para mandar a fortuna para ele, né? Então, é esse, o espírito que está ali sofrendo em determinado lugar. E a última história, quer dizer, tem várias, né? Eu escolhi só essas três por causa do tempo. Essa história é linda, porque é a história, talvez vocês alguns conheçam, do Marcel, menino do quarto 4. O quarto 4 era o hospital onde ele vivia, né? Esse está na categoria de expiações terrestres. Então, era um menino que tinha de 8 a 10 anos, ele morre muito cedo, acho que ele morre com 10 anos mesmo. E ele vivia desde o nascimento dele nesse quarto 4. Quase não era visitado por ninguém, mas ele tinha uma doença que o corpo dele todo era retorcido. Ele tinha uma magreza extrema, ele era pele e osso, e as pernas eram totalmente... chegavam no peito, ele era totalmente retorcido. Né? Então, esse médico que o assistia, e que foi o médico que o evocou na Sociedade de Paris, né, se apegou a ele, gostava muito dele. Por quê? Porque ele é um espírito totalmente especial. Ele pedia, doutor, o senhor tem a bondade, por favor, de me dar mais uma vez aquelas pílulas, porque ele sentia dor constante. Mas o médico falou assim, não, eu não posso te dar tanto remédio assim. E ele diz assim, já te ministrei o suficiente. É que eu sofro tanto que dificilmente posso orar a Deus para que me dê forças, pois não quero incomodar os outros enfermos que aí estão. Essas pílulas fazem-me dormir e ao menos quando durmo, a ninguém incomoda. Então, ele era de uma gentileza, estava sempre, todas as pessoas que chegavam, ele falava do amor de Deus, ele tinha a menor revolta contra o que ele estava passando e tal. E aí, quando ele desencarna, esse médico chama ele e tal. Só que no final, depois de que ele conversa, tudo vem o Espírito Santo Agostinho, não menos, né? Santo Agostinho que vem falar desse espírito. Então, Santo Agostinho diz que ele mesmo contou, Marcel, que ele passou várias encarnações, ele aprontou, ele fez coisas muito ruins, e várias encarnações, nesse estado que ele estava, que ele morre com 10 anos, ele passou uma vida inteira em hospital. Ele sofreu muito. Mas ele foi se depurando e tal. E nessa última encarnação, ele pede para vir desse mesmo jeito. E aí Santo Agostinho diz que todos aqueles que observaram essa criança viram que a criança não murmurava, quer dizer, não reclamava. E aí auriram nesse exemplo a calma para os seus males e seus corações se tonificaram na suave confiança em Deus. E esse era o fim da passagem dele pela Terra. O objetivo era estar ali, sempre que uma pessoa chegava, ele tinha uma palavra de amor, de amor a Deus, de confiança, né? Então, ele pediu para essa curta passagem ele ser um exemplo
E aí ele, claro, está num plano muito bom. Ele diz assim: adeus, amigos, tornarei algumas vezes. A minha missão é de consolar e não destruir. Há, porém, aqui muitas pessoas cujas feridas jazem ocultas, e essas terão prazer com a minha presença. Então, ele continua no mundo espiritual, nesse trabalho, né? E a gente sabe disso, né? Que os espíritos vão para o mundo espiritual, né? E muitos já se prontificam a trabalhar, né? Eu vejo lá pela minha casa espírita, nas reuniões mediúnicas, quantos espíritos trabalhadores ali na casa, né? Ficaram um certo estágio e agora já se apresentam, nós já são vistos trabalhando, porque na minha casa espírita precisa de muito trabalho espiritual, né? Porque é uma casa que está de frente para aquela comunidade do Andaraí, extremamente comprometida, né? Com aquelas pessoas passando por aquelas provas tão difíceis, né? Então, essa configuração espiritual da casa, ela é muito poderosa, porque nós somos muito poucos os trabalhadores, né? Então, os trabalhadores antigos da casa continuam lá, como aqui, certamente, aqueles que se foram voltam, né, para nos ajudar. Então, era essa mensagem, gente, que eu trouxe para vocês hoje, e termino com essa frase de Jesus, ele que há 2000 anos trouxe tudo isso, né? Uma visão de Deus, de justiça, muito diferente do que havia, né, na época, e depois, no século XIX, volta, né, pela doutrina, trazendo essa mensagem até mais consoladora. E ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, né? Com essa esperança de Jesus sempre conosco.